Ó, vamos lá, para vocês entenderem, muito simples, muito básico essa lógica. Porque se você não entender a lógica no criativo, até mesmo no social media, ou até mesmo nos seus criativos de anúncio, você não vai conseguir ter resultado. Porque resultado é uma coisa baseada em teste. Quando se trata de um anúncio online, é um teste. Às vezes vai ter um anúncio que vai ter resultado mais do que o outro. Então, por exemplo, se eu coloco um anúncio X, né, eu vou ilustrar para vocês aqui, e um anúncio Y, né? Às vezes, só pelo fato, às vezes, da cor aqui ou a headline tá em outro lugar, esse anúncio aqui, ele vai funcionar mais. É bizarro. Então, se tratando de algoritmo, a gente pode se esperar muitas coisas, tá? Então, uma das coisas mais importantes, eu sempre citei para vocês desde o começo, a gente precisa impactar as pessoas, tanto em vídeo quanto em imagem. E quando se trata de social media e anúncio, como eu falei para vocês, vocês acabam aproveitando, né, a oportunidade de estar fazendo a arte e mudando o gatilho ali só, não precisa nem mudar esteticamente, mas mudar as frases. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de experienciar, né, aquelas pessoas que estão morando na rua, que vai lá e vende doce. Geralmente, esses doces eles são carregados de uma mensagem atrás. Às vezes uma mensagem impactante, às vezes uma reflexão, às vezes uma frase de reflexão muito forte. Então aquilo acaba gerando a escassez. Pô, o cara veio, deu uma mensagem no meu dia, eu me senti retribuído, eu não vou ajudar? Então é a mesma coisa no anúncio. Então no anúncio, a mensagem ela tem que vir primeiro, principalmente a copy. Então o que é a copy? Vamos supor, definir o meu público, definir a minha persona. Minha persona se trata de um indivíduo onde eu defino ele baseado em elementos, em objetos, em funções, em físico também. Então, a minha pessoa ali tem, sei lá, 45 anos, empresário, tem Rolex, anda de Audi, que mais? Que eu posso colocar? Ele é dono de indústria, então coloca indústria. Então sempre vai ter lá tópicozinhos. Então, por exemplo, vai ter Apple, vai ter Android, vai ter iPhone. Então essas coisinhas, essas pequenas coisas é o que vai definindo e vai moldando. Eu preciso por muitas? Não, mas baseado no que eu atendi ali no call, né, a pessoa que eu conversei, eu preciso entender. Geralmente uma venda ela é baseada visualmente, né? Tem que ser muito bom para vender no call, porque você vai ter que persuadir. Tem a questão de como você faz esse funil de venda também, ele tem que ser validado. Então, não se trata só do marketing em si trazer a pessoa, se trata também do comercial resolver essa solução. Então, se a pessoa veio, por exemplo, né, vamos lá, vou fazer um anúncio aqui, ó. Por exemplo, aqui está escrito a headline e aqui está o meu produto. E aqui na frente também as informações do meu produto, igual a gente fez, beleza? E aqui embaixo, bem no cantinho, tem um botão, né? Vamos colocar um botão aqui, ó. Ó, tem um botão. Então vou definir por cor aqui. O meu botão, geralmente, botões de call to action, eles têm que ser verde, amarelo ou vermelho. Por quê? Vermelho eu utilizo para gatilho de escassez, então eu quero dar urgência. Amarelo, eu quero destacar uma cor mais, assim, uma atenção a mais. É basicamente uma metodologia que eu tirei do farol. Nós, seres humanos, agimos de uma forma automática. Por exemplo, estamos andando lá no carro. Estamos andando no carro. De repente, demos de cara com o farol. E sabemos, de como regra humana, regra de trânsito, que verde a gente vai para frente, é positivo, verde é free, é gratuito, verde é benefício, verde é algo bom. E amarelo representa coisas como atenção, não urgente, mas atenção, que mais? Coisas radioativas, coisas que demandam que você fique atento. Agora o vermelho são coisas que não podem, são coisas que é urgência, são coisas que são para agora, são coisas que é proibidas, são coisas que, enfim, se você usar essa metodologia em todas as maneiras que você for fazer um criativo,
vai ser muito importante para você, porque você vai entender a metodologia também de você criar a copy da maneira correta. E essa metodologia visual, essa metodologia também de comunicação, ela traz muito do ser humano. Como eu falei para vocês, farol e ser humano, maneiras automáticas. Se eu todo dia, por exemplo, postagem. Todo dia o ser humano acorda, qual que é a primeira coisa que ele faz? Não é ir pro celular? É basicamente 95% dos brasileiros, eles vão pro celular quando acordam. Muito pouco pessoa, muito ali que não vai. Às vezes são pessoas idosas que não estão acostumadas a conviver com a internet. Mas hoje as pessoas praticamente não vivem sem o celular. Então, abre o celular quando acorda. Às vezes usa até como despertador. Vai no almoço, abre o celular. Chega em casa, depois da janta, abre o celular. Vai dormir, olha o celular para ver se tá tudo ok. Você viu? São 4 oportunidades para você botar o seu anúncio ali para a pessoa ver. Existe o melhor horário para me fazer isso? Não. Um anúncio, ele basicamente, você vai pegar o anúncio, vai colocar o anúncio lá, subir a campanha e vou analisar. O que é analisar o anúncio? Eu vou subir 2 anúncios diferentes. Por que 2 anúncios? Por que eu indico que você suba 2 anúncios diferentes? Seja lá com a cor diferente, pode ser o mesmo anúncio com a cor inversa da outra. Ou seja, onde era laranja eu coloco preto, e onde era preto eu coloco laranja. Só inverte, beleza? Isso já é um anúncio diferente, só para você entender. Às vezes, só pelo fato da cor ser diferente, chamou mais atenção ou impactou mais de alguma maneira. O algoritmo ele é bizarro. Então, até mesmo headline, texto, você pode trocar a maneira que o botão tá, a cor do botão. Então, tudo que você altera é um criativo diferente para o algoritmo. E ele entende que quando você faz essa alteração, ele faz a leitura. Sabe por quê? Porque, só para você entender, quando você sobe um anúncio e ele vai para uma página, ele lê esse processo todo. Ele lê o seu texto, ele tem um scanner que vê o criativo de alguma maneira, né? Mas esse scanner existe porque existe muito bloqueio em criativos que, mesmo que ele seja foto, ele consegue localizar o que é texto, o que é imagem, se tem pele, se não tem, não sei. Ele é muito inteligente, é um algoritmo muito inteligente. Então, isso dá bloqueio, né? Muitas das vezes, por conta dessa ferramenta que eles têm lá, dá bloqueio. Porque a pessoa às vezes escreve errado, promete demais, usam a palavra da maneira errada, tem alguma coisa que lá representa nudez, um exemplo, né? E isso gera bloqueio. São diretrizes e privacidade do YouTube. Do YouTube não, do Facebook, do Instagram, etc. Isso qualquer plataforma, beleza? Beleza, você entendeu isso. Agora, né, voltando para o criativo. Eu alterei e quando eu faço 2 criativos diferentes, eu tenho 2 oportunidades. Qual a oportunidade que eu tenho? De um deles dar certo. Se eu coloco só um, eu não tenho um posicionamento tão perfeito. Mas para você que está começando, é ideal que você coloque para você sentir o alcance, como é investido o dinheiro e quantas pessoas você tem. A impressão, ela conta muito. Quando se trata de impressão, é quando minha marca ela está bem posicionada. Impressão, alcance muito mais, você alcançou muitas pessoas ali investindo menos. E também pelo valor monetário que você colocou. Vamos lá, para vocês entenderem. Vou pegar aqui um exemplo. Eu vou abrir aqui esse criativo aqui, ó. Esse criativo não, é uma campanha do Carlos, né? Então, ó, vamos lá para você entender aqui de maneira visual. Conversas iniciadas, valor utilizado. Então, ó, aqui eu utilizei R$47 para conversar com 13 pessoas, tá? Ainda é um valor que eu tinha e coloquei, mas não é o valor que foi o custo da conversa. O custo da conversa foi R$3,62, só que eu alcancei 13 pessoas que são pessoas quentes. O que é pessoas quentes? É pessoas que têm interesse no meu produto. Então, baseado nisso aqui, e também no CPM, que é o que, ó, custo por 1.000 pessoas de impressões. Então, ó, eu tenho 4.000 impressões. De 1.000 impressões, eu tive o custo de R$9. Só que o custo para iniciar uma conversa foi de 3. E eu tive 13 conversas. Então, tá positivo. A mesma coisa embaixo. Então, eu coloquei lá 68,50.
né? Esses são valores que depositam desse valor total que é no crédito. Então, o valor utilizado somando isso aqui dá 1.177, beleza? Aqui, por conversa, você viu que ele vai escalando e o criativo que você viu como positivo, você investe mais. Aí ele vai alcançando mais pessoas, né? Então, no caso, o que aconteceu aqui? Eu alcancei 50... Ó, teve aqui ó, um alcance de 25 mil pessoas, certo? Eu tive 59 impressões, que é as pessoas que interagiram de alguma maneira. E eu tive um CPM de 5,25. Beleza? Menor do que o primeiro. O primeiro ele sempre vai vir um pouquinho mais. Né? A sorte de o primeiro dar certo é muito assim, sorte, né? Então vamos lá. Ó, o anterior foi um pouco mais alto, o custo de CPM. Então, ó, e eu alcancei menos pessoas. Então você vai otimizando, vai fazendo teste, vai subindo criativo, até o criativo ser o campeão. O que é o criativo campeão? O criativo campeão é quando ele dá muito certo. No caso aqui, desses 5, aqui, ó, desse aqui, ó, por exemplo, desses 5, desse 4 e desse 7, são criativos campeões. Por quê? Até mesmo o primeiro, ó, porque eu tive mais impressões, eu tive um alcance maior nos criativos, gastei menos por conversa e tive mais resultado. Ou seja, eu tive mais leads chegando para mim que são validados, são pessoas realmente que têm interesse no meu produto. E como que eu sei se a pessoa ela tem interesse no meu produto? Baseado nas conversas, baseado quando a pessoa chega lá no comercial e a maneira com que ela interage com você. Ó. Por exemplo, se você está vendendo, um exemplo bem besta, bolacha no seu criativo e chegando uma pessoa querendo, sei lá, amendoim, essa pessoa não é o seu público, porque você está vendendo bolacha, não amendoim. Então essa pessoa não faz sentido. Você pode tentar converter ela ali no tete a tete, na voz, na call e tudo mais, mas ela continua não sendo uma pessoa validada. Quando eu sei que ela é validada? Quando eu vendi bolacha e o cara pediu bolacha. No criativo é basicamente isso. Eu pego o criativo que eu vendo bolacha, a pessoa vem e fala assim, oh, você tem bolacha? Um exemplo, né? Vai lá no WhatsApp, manda pro WhatsApp, tem bolacha? Através do anúncio. Isso é o criativo validado. Quando vier mais pessoas comentando sobre essa bolacha, ele basicamente vai ser o criativo campeão. Então, por exemplo, se eu coloquei 2,65 e eu alcancei 124 pessoas validadas, são 124 pessoas que querem bolacha. Pode vir uma ou outra ali, mas aí você vai converter num tete a tete ali, num bate-bola. Beleza? Seguido da sua estratégia. Aí, se a sua estratégia no comercial, se você tem um comercial aí e não deu certo, você vai mudar a abordagem, né? Você vai mudar o posicionamento. Às vezes a pessoa ali, ela quer bolacha, mas você chega lá, ela perde o interesse e eu vou ter que mudar minha abordagem. Às vezes a pessoa que chegou ali, às vezes ela nem quer, mas eu vou tentar vender para ela. Então eu vou construir uma abordagem para essa pessoa também. Então, métodos de venda para cada lead. Então, se você tem um lead lá que é basicamente aqui, ó, 303 pessoas gastando 1,26, que são pessoas validadas, são pessoas positivas, né? Você basicamente vai converter ela no tete a tete. Eu vou lá vender, porque a pessoa já vem com interesse de comprar o seu produto, entendeu? E eu tive uma impressão e alcance muito alto. Ó, o anterior tive uma impressão muito maior do que o alcance. Então, alcancei 50 mil pessoas para 124 vir chamados interessados no meu produto. Só que às vezes o seu produto vale R$1.000, às vezes o seu produto vale 197, às vezes o seu produto... Não sei qual que é o valor do seu produto. Então, baseado nisso, é legal que você também tenta entender o seu público. Às vezes o seu público ele não tem condição de pagar, sei lá, X valor numa luminária. Um exemplo, uma luminária específica. Ou seja, esse não é o meu público. Eu quero o público que tem condições de comprar a minha luminária. Ou seja, um dono de um prefeito, um dono de indústria, um empresário. Então, eu vou me direcionar a esse público. Como que eu faço isso? Voltando lá no criativo, né? Basicamente, eu faço essas abordagens aqui, na headline. E aqui, aqui na descrição. Aqui, ó. Por que aqui? Aqui eu vou conseguir na headline mudar o meu público. Então, você que tem 25 a 35 anos, você que é empresário, você que é dono de...
Precisa começar só com você? Não. Você pode usar várias abordagens. Então eu posso começar com um gatilho. Qual que é o gatilho? Não está tendo resultados ou eficiência com a luz da sua indústria e tá gerando, e o custo do material ainda é alto. Ó, eu deixei o cara se questionar. Aí eu trago o quê? Ele para mim, através dessa descrição aqui, ó, desse próximo passo da copy. Eu trago, tenha mais eficiência, tenha um investimento médio, exemplo, né? Só pra vocês entenderem. Investimento baixo. Ó, tenha mais eficiência, economia e investimento baixo. Entre em contato conosco. Pum, beleza. A gente viu que a dor do ser humaninho ali é basicamente, ele não tem tanta eficiência na indústria dele. Ele também não tem economia no quesito energia. Então, meu produto é o LED. Então, e também o custo do produto que ele tem na empresa dele, que ele traz para a empresa dele, é muito alto. Então, eu peguei 3 situações ao mesmo tempo e converti ela em benefício. Por quê? Porque isso mostra que eu estou indo contra o que ele está pensando. Então, isso é muito lógico. Então, se a pessoa está lá no comercial, se você está lá no comercial, pergunta para a pessoa do comercial qual é o tipo de pessoa que chega para eles. Porque você vai saber, basicamente, a comunicação que você deve usar. Qual que são as pessoas que chegaram para vocês, né, anteriormente. Pega esses pontos dessas pessoas. Ó, essa pessoa às vezes chega aqui, tem 35 anos. Essa pessoa às vezes aqui, ela tem um padrão X. Ela pagou mais do que o valor monetário e de compra também é válido. Porque se a pessoa ela pagou um valor X muito alto por uma quantidade certa de produto, representa que ela tem condições de investir mais. Ela tem um valor monetário acessível assim, mais alto, né? Então, traga isso para o criativo. E a maneira ilustrativa da foto também conta, né? Então, a maneira que vocês já tiraram fotos, a maneira como vocês têm as fotos, tá muito legal. Agora, como que eu utilizo isso? Daqueles 2 jeitos. Eu posso colocar a lâmpada no meio, eu posso colocar a lâmpada do lado esquerdo, direito, mas desde que a pessoa ela, visualmente ela consiga bater o olho e já sabe a informação. Para não perder tempo. Porque se eu tenho muita informação, muito efeito, muito isso, muito aquilo, fica muito assim... muita informação. E a pessoa ela fica perdida. Então, quanto mais direto você for e mais claro na informação e a copy seja muito forte, você consegue ter mais resultados. Lembrando que tudo que é criativo, tudo que é anúncio, se trata de teste. Então, vá lá, testa o anúncio, veja o anúncio se está funcionando. Troca a cor do anúncio, inverte a cor do anúncio, sobe ele de novo. E a mesma coisa, o anúncio no formato ISO, que é 1080 por 1920, beleza? Então, é isso. Não tem segredo. O que vocês precisam saber é que headline e descrição, elas têm que ir contra o que o ser humano quer. O que o ser humano tem. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem Só para você entender. Tem uma empresa, mas eu estou gastando muito em social media. Um exemplo. Eu vou utilizar basicamente a abordagem de falar assim: você não tem um social media eficiente, estratégico, X aquilo, entre em contato. Basicamente isso. Esse é o funil. Se você seguir essa lógica e souber ter a abordagem ideal, entender o seu público de fato, você vai conseguir ter resultados nos anúncios. Então, é basicamente você pegar o que você já tem e transformar em uma comunicação. Seja ela em vídeo, seja ela em foto, seja ela em social media, arte, né? Mas todo anúncio ele tem que conter um botão. Mas precisa colocar um botão, clique em saiba mais? Precisa, porque o ser humano ele age de maneira automática. A mesma coisa que eu falo para você: atravessa o sinal vermelho. Você não sabe que se atravessar você vai morrer? É basicamente isso. Pode acontecer um acidente. Então, vá pelo lado automático. O ser humano ele tá mais agindo de forma automática do que fora da curva. Beleza? É basicamente aquilo que eu mostrei para vocês aqui na forma, na foto do gerenciador de anúncio, tá bom? Então, é isso. Tenham a questão lógica à frente, né, do que eu acho.
Não é o que eu acho, é como deve ser, né? Então, se eu tô ali, eu coloco headline, mas porque a headline tem que ser assim? Não, ela deve ser assim. Por que ela deve ser assim? Porque se você fizer dessa maneira meio aleatória, porque você acha, não vai fazer sentido. Agora, se eu vou lá e falo, por exemplo, comercial, ou como que a pessoa chega até aqui e tal, qual que é o tipo de pessoa que você acha o público? Ele tem quantos anos? Ele tem isso e aquilo. Pega aquelas informações, colhe, anota, resume que pode ser. Por exemplo, ela é uma pessoa que tem X anos, ela é proprietária de indústria, ela tem iPhone, ela não sei o que, não sei o que, blá, blá, blá. Pega essas coisas, jogam no gerenciador de anúncios, faz um anúncio falando com essa pessoa, bota para rodar e vê o que vai acontecer. Bota para patorar e vê se vai ser positivo, se não vai. E vai invertendo, e vai fazendo o teste até chegar no anúncio campeão. Depois que você achou o anúncio campeão, você vai simplesmente só escalando ele. Ou seja, o que quer escalar? É pegar um anúncio que está vendendo por R$1 e vender ele a 5. Então o meu anúncio ele vai estar valendo 5. E assim vai. Quanto mais você investe, mais público vem. Por exemplo, definir metas é muito importante também, tá? Eu vou chegar nesse criativo aqui, vou colocar ele todos os dias, sei lá, R$20. Se em 24 horas ele não me respondeu ou não me deu nenhum resultado, desativo ele, beleza? Vou lá, pego outro criativo, vou lá e pego outro criativo e coloco 2 diferentes, com outras abordagens, outra cópia, outro texto. Beleza, pum, deu 24 horas, um anúncio ficou positivo, conseguiu entregar um pouco mais de resultado, beleza, deixa esse anúncio positivo ativado e desativo o que não deu certo, e vai testando, até você ter mais criativos validados, criativos que estão dando certo, e depois você vai escalando ele, beleza? Com comunicações não, com investimento, enfim, beleza? Para vir mais pessoas. Então, quanto você mais investe, mais pessoas você alcança. E quanto mais pessoas você alcança, mais oportunidades você encontra naquele criativo validado. Beleza? Basicamente isso.